E hoje você vai aprender como eliminar a insegurança nos seus atendimentos. Então se liga que vem muito conteúdo top para vocês se empoderarem nas suas sessões, para que vocês possam realmente realizar um atendimento fantástico e com muita segurança, né? Ninguém merece ficar vivendo um sentimento de medo, de indecisão, e não saber se atua ou não, se fala ou não com a pessoa. Então, se você sente uma insegurança em atender uma pessoa, essa live serve para você. Mas talvez não sirva só para você, sirva também para outras pessoas. Então, sejam bem-vindos e aproveitem para compartilhar essa live com pessoas, com terapeutas, com profissionais da saúde, com pessoas que queiram ser e queiram atuar, mas não estão conseguindo. E hoje com esse tema tão importante, né, que é eliminar do terapeuta, né? Você vê que até agora a gente estava falando de patologias das pessoas, dos nossos pacientes, como atender, mas nada do que foi falado até agora, né, vai funcionar de forma eficaz 100% se você tiver suas inseguranças no momento de realizar um atendimento. Então, como será que a gente pode fazer para se sentir mais seguro na hora de atender alguém? Tá? Uma das principais dificuldades que uma pessoa enfrenta, quem tem essa insegurança, é o seu crescimento profissional. Então imagina só, se você se sente inseguro em atender, pode acontecer o seguinte, de você não entregar tudo aquilo que você sabe numa sessão, isso é bem comum, né? A pessoa não entrega tudo o que ela sabe porque ela tem medo, nós vamos falar de alguns medos aqui, ou você acaba não tendo o resultado que você deveria de ter, porque você não está seguro em relação à sua sessão. Você tem dúvidas, você tem receios. E o pior de todos é aquela pessoa que não está atendendo. Sabe, vocês conhecem aquela pessoa que tem 10 cursos e não está atendendo. Então, é uma pessoa que está insegura em realizar os atendimentos. E o que gera isso? O que a gente pode fazer para mudar isso? Por isso que é importante, né, não só a gente ter o conhecimento, né? A gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que saber sobre o que nós vamos fazer, o que nós vamos aplicar, porém, colocar isso em prática já é um outro processo, tá? Já é um outro processo, já é uma outra questão, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente precisa entender quando a gente não consegue realizar um bom atendimento, né? Quando a gente não se sente seguro. Então, basicamente, existem duas coisas. Ou existem questões pessoais do terapeuta, sabe? A pessoa ela tem as suas inseguranças, os seus receios, eu vou dizer aqui quais são as principais causas disso. Ou também a pessoa ela não se sente ainda sob o domínio da técnica. Isso também, quando a gente não domina a técnica, a gente não se sente seguro, né? Porque quanto mais você aplica, mais você se sente seguro em aplicar aquela metodologia, não é? Então, quanto mais você anda de bicicleta, quanto mais você está aprendendo a andar de skate, quanto mais você anda de skate, mais você vai se sentindo seguro. Primeira vez que você for andar de skate, você está aprendendo agora, vai te dar um medo, vai te dar um receio. Mas conforme você for fazendo, você vai caindo, você vai levantando, você vai ralando o joelho, você vai, né, às vezes, fazendo alguns machucados, mas depois de um tempo, você está lá andando de skate. Então, a analogia para um terapeuta é a mesma. Você vai errar, você vai falhar, não vai dar certo, o seu paciente não vai melhorar, em alguns casos. E como que nós podemos fazer para evitar isso? Esse é o segredo, tá? E nós vamos começar aqui falando principalmente do terapeuta e não da insegurança em relação à técnica. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, que a pessoa ela cresceu dentro de uma família onde ela simplesmente era sempre condenada ou era sempre julgada quando ela se expressava. Vamos pensar assim que é um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, sempre condenava a pessoa ou sempre criticava demais essa pessoa. Quando essa pessoa crescer e ela for um terapeuta, uma pessoa que quer ser terapeuta, ela vai ter o quê? O medo de expor as tuas opiniões, o medo de expor as tuas verdades, que nem sempre é as mesmas verdades do paciente. E principalmente no processo de terapia, muitas vezes nós precisamos quebrar, né,
a mente da pessoa. Nós precisamos desestruturar algo na mente da pessoa para que seja reestruturado. Eu falo que é igual reformar uma casa. Às vezes você tem que derrubar a casa, derrubar a parede para erguer uma nova. Então, quando você entende este processo, muitas vezes você sabe que você vai ter que insistir num ponto que para a pessoa ela não quer enxergar, ou que não é legal, ou que ela não gosta, mas que precisa daquilo para avançar. Então, nesse caso, o que acontece? Quando a gente entra com as informações, quanto mais a pessoa tiver dentro dela essa certeza, essa segurança, melhor. Mas e quando o terapeuta tem esse trauma? E quando o terapeuta tem essa dificuldade de se expressar porque o pai era muito rígido, a mãe era pela religião sempre condenava? A pessoa vai ter dificuldade. Então ela vai se sentir insegura. Vocês entendem que o terapeuta, quando ele faz uma formação, ele precisa passar pelo processo dele, para que ele entenda essas questões. Você pode ter medo de falhar. Por quê? Você foi criado para ser uma pessoa perfeita, para uma pessoa que erra. E dentro de um aprendizado, o erro faz parte, não tem jeito. Né? Ah, Rodrigo, mas terapia... Não... Cara, vai falhar, vai errar, você não vai conseguir numa primeira sessão. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente fala assim que se você estiver conectado consigo mesmo, conectado com as pessoas, querendo fazer o bem, querendo ajudar de uma forma correta, mesmo que você não consiga chegar no objetivo, nenhuma pessoa que chegou até você veio por acaso. Algum aprendizado você levou para aquela pessoa. Alguma oportunidade você levou para aquela pessoa. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para se sentir mais seguro é estar conectado a algo maior. A algo maior do que os nossos desejos de simplesmente curar, querer resolver. Que essa é uma terceira questão que destrói a segurança da pessoa. Aquela pessoa que quer curar. Olha que loucura isso, né? Se você entra num tratamento querendo curar uma pessoa, você já perdeu a guerra. Porque muitas vezes a doença da pessoa, muito menos a patologia da pessoa, ela requer não a eliminação, mas sim a compreensão, a aceitação, uma conexão. Então vocês viram aí nessas 2 semanas, quem vem acompanhando as lives, que muitas vezes a doença é boa. É um sentido bom para a pessoa. E nós, terapeutas, quando nós entramos com o desejo de arrancar aquilo da pessoa, e eu estou falando por mim, tá? Que sou fisioterapeuta e fui treinado eu tenho que tirar a dor da pessoa. Então, quando você vai com essa mentalidade, quando você vai com essa cabeça, cara, é muito mais fácil você ter medo de errar. Você vai tremer a base. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que tem depressão, síndrome do pânico, início de Alzheimer e dores no corpo que ninguém acha a causa. E ela não consegue dormir bem. Então, cara, são 5 sintomas. Eu trabalho só com a fisioterapia manual, tá? Osteopatia, microfisioterapia, só técnicas manuais. Eu nunca trabalhei com a fisioterapia convencional, tá? Então, olha só que louco o paciente que eu atendi hoje. Às vezes você olha para aquilo tudo e fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Não é? Eu começo pela depressão, pela ansiedade, eu começo pela dor no corpo, que ninguém sabe o que tem. Não é assim? A pessoa se sente insegura. Imagina, a pessoa chegou ali, você começa a perguntar o que a pessoa tem, eu digito, né, no computador. Se fosse há 10 anos atrás, eu ia estar tremendo a base. Falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não é verdade? Então, esse medo de errar, esse medo de falhar, esse medo de não dar certo, ele vai te atrapalhar no seu atendimento. E tem uma outra dificuldadezinha que eu quero que vocês percebam em vocês, se você atende alguém, se você é terapeuta, que é o sentimento de autodesvalorização. Às vezes você não vê capacidade naquilo que você faz.
Às vezes você não se sente capaz, às vezes você não se sente valorizado. Por N motivos, inclusive por sempre passar por isso. Na sua infância, na sua adolescência, os seus traumas. Quer dizer, uma baixa autoestima. Eu não vou ser capaz de tratar uma depressão, um pânico, uma esquizofrenia. Não é a primeira vez que eu atendi uma esquizofrenia, eu falei assim, caraca. Respirei, centrei. Vou mostrar algumas coisas que eu faço aqui para vocês até o final. Para que a gente possa evoluir no tratamento. Então imagina só. Às vezes você é uma pessoa que quer começar. Você quer começar a atender. Você já fez curso, já fez formações, você já praticou em algumas pessoas, mas você não começa por insegurança. Muitas vezes essa insegurança também pode ser porque você está numa zona de conforto. Ou você já tem uma profissão, ou você já tem alguém que te sustente, né? E que tipo assim, eu continuo aqui, né? Não vou me arriscar e tal, não vou começar a atender. Então também vou trazer soluções para você aqui hoje, que vive isso. O que você tem que fazer, né? Para sair dessa zona de conforto. Pessoas que se sentem muito desvalorizadas, pessoas que se sentem muito inferiores, escuta mais o que as pessoas falam para você. Tem muitas pessoas que às vezes elogiam, cara, mas como você conversa bem, como você fala bem, e às vezes você não acredita nisso, começa a acreditar. Falta de merecimento, exatamente. Às vezes a pessoa sente que ela não merece. Tem muitas pessoas que estão ali querendo curar a qualquer custo. E, cara, isso daí vai atrapalhar totalmente o processo terapêutico. E o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Porque pensa bem, se você se sente mais seguro, olha o raciocínio, se você se sente mais seguro, você vai ter, automaticamente você vai conseguir aplicar melhor as suas técnicas. Você vai se sentir mais valorizado, né? E você vai automaticamente ter mais resultado. Se você tem mais resultado, gente, na minha época, né, que eu comecei, não existia rede social, eu não usava nada disso. Era boca a boca, o famoso boca a boca. Eu nunca fiz propaganda em jornal, eu nunca fiz isso. Então eu realmente dependia 100% do meu resultado. E óbvio, as pessoas, elas atendiam de uma certa forma. Né? Aqui a gente faz uma vez por semana, durante meses, anos. Eu precisava o quê? Para você precisa se diferenciar. Né? Então eu precisava me diferenciar das outras pessoas. Então o que eu pensava? Falei, bom, eu já sou um fisioterapeuta diferenciado, né? Que eu trabalho a parte física, emocional, trabalho com terapias, né? Mas eu preciso ser mais diferenciado ainda. Como que eu posso ser diferenciado? Realizando o mínimo de sessões possível. Por quê? Pensa bem você como paciente. Você quer ficar 3 anos fazendo terapia ou você quer ficar 3 meses? Né? Você quer fazer 2 sessões ou você quer fazer 200 sessões? Então, a maioria das pessoas, pelo menos que eu pego, não sei como que é vocês, elas querem o mais rápido possível. E, óbvio, vem aquela frase, mas Rodrigo, cada um tem o seu tempo e o seu processo. Eu sei exatamente sobre isso. Eu aceitei muito tempo isso, mas depois eu comecei a pensar, mas será que dentro disso eu não posso fazer nada para encurtar esse tempo? E foi aí que foi surgindo o meu método, né? Foi aí que foi surgindo o meu método, porque eu comecei a aplicar, né? Cada vez mais tinha época que eu atendia em várias cidades do Brasil e tinha época que eu atendia de 13 a 15 pessoas por dia. Então, era muita gente, assim, muita gente. Era a cada 50 minutos as sessões, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E ali, cara, eu fui percebendo quais foram os detalhes que a gente tem que ter para encurtar esse processo, né? E para mim, o que mais me ajudou a me sentir seguro, né? Começando a falar agora do que vai fazer você se sentir seguro, eu consegui ter uma técnica que me proporcionasse chegar na origem do sintoma da pessoa sem que a pessoa me fale nada. Então, o que mais me deixou seguro e vou falar uma coisa para vocês, né? A gente, como fisioterapeuta, a gente tem que pegar uma pessoa na UTI, deitada, tá em coma, e a gente tem que avaliar essa pessoa, né? Então, a gente desenvolve uma habilidade. E eu usei essas habilidades, a gente faz testes e tal, então eu usei essas habilidades
também para esse aspecto. E com as formações que eu fui fazendo, eu fui pegando os pontos positivos, os pontos negativos e fui desenvolvendo dessa forma. Então, o que eu percebi? Que mesmo que a pessoa não me fale nada, ela apenas cite para mim os seus sintomas, a sua idade, a sua ordem na família, se ela é uma primeira filha, segunda filha, terceira filha, se ela é uma pessoa destra ou canhota a nível cerebral, dominância cerebral. Se a pessoa me falasse só isso, eu já saberia tudo o que ela tem. Parece mágica, né? Mas não é. Não é mágica. Então, quando isso tudo ficou muito claro para mim, cara, qualquer pessoa que aparecia na minha frente, não importa a patologia, não importa a doença, não importa os sinais e sintomas, eu não preciso da pessoa para que ela me diga o que, né? Eu não preciso arrancar dela nada. Eu só preciso que ela me diga o que ela sente. Eu preciso só disso, que ela seja sincera dentro do que ela sinta. Se é depressão, se é ansiedade, fibromialgia, dor no pé, dor no quadril, problema do intestino, né? E aí você deve estar se perguntando, pô, Rodrigo, mas você já era fisioterapeuta, né? Você já tem a vantagem, tal, você já sabia, né? Sim, eu já sabia, obviamente, para mim foi uma vantagem. Mas o que acontece? Hoje, eu desenvolvi uma forma tão específica que eu filtrei. Sabe quando você filtra aquilo que realmente a pessoa precisa saber? Então é isso que eu faço nos atendimentos. E isso me trouxe total segurança de atender qualquer tipo de patologia que vocês... Pode falar o que vocês quiserem aí, que eu tenho certeza que eu já atendi. Por quê? Porque isso me trouxe segurança. Tipo, hepatite. Exatamente. Hepatite. Como que um terapeuta trata uma hepatite? Né? Cara, a gente trata hepatite. A gente trata insuficiência renal. Cara, tive um paciente que estava com 20% do rim e hoje ele está com 80%. E você fala assim, nossa, como? Meu, não importa o sintoma. Eu sei atuar sobre a origem. Então, assim, aquela ação hoje, eu atendi 2 pessoas com câncer. Ela sabia que alguém ia perguntar, câncer metástico. Então, qualquer tipo de câncer. Hoje eu atendi 2 pessoas com câncer. Sexta-feira tem mais uma marcada, que inclusive está super bem, sem efeitos colaterais de quimioterapia. Que ele está fazendo a quimio também. Mas nós estamos trabalhando os conflitos emocionais que afetam aquela pessoa. Então, assim, cara, fica tudo muito natural. Então, mesmo que você não tenha nada de conhecimento, quando você pega um conhecimento específico e aplica, você se sente seguro. Mas eu percebi isso, tá? Porque eu já tive conhecimentos, né, cursos, que me traziam entendimento sobre a pessoa a longo prazo. E isso me trazia insegurança. Agora não. Eu consegui ter um jeito, um método que é curtíssimo prazo. Em 1, 2 sessões, a pessoa tem que ter passado por um tratamento. Você já conseguiu imaginar isso? Então, e óbvio, né, existem pessoas que vão mais, tá? Não são todas. Mas tudo tem um jeito para isso. Então, câncer ósseo em criança, tudo é a mesma coisa. É chegar na origem, né? E atuar sobre esse momento de origem. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, para ir criando essa confiança, além de você ter um método muito eficaz na sua mão, para que você consiga realmente chegar na origem e fazer um tratamento entre 1 e 2 sessões, e se você quer saber como que isso, né, obviamente, funciona, nós temos a semana Viver da Nova Visão Terapêutica, onde você pode se inscrever gratuitamente lá no meu link na bio e participar dessa semana. Tá? Ali eu explico mais profundamente o que eu estou falando aqui. Então, quando você realiza uma pré-avaliação, olha só que louco isso. Já teve épocas de eu fazer o quê? Em épocas de insegurança. Quando a pessoa ligava para marcar comigo, minha secretária, ela já fazia uma pré-avaliação. Ela pegava todos os dados e tal, e ela fazia as perguntas. O que você tem? São perguntas que eu tenho lá específicas na minha ficha de avaliação, que é disponível nos meus cursos, tá? Para os meus alunos. Eu ensino exatamente o que eu faço com o consultório. Então, assim, o que a gente fazia? Então, assim, a pessoa, tenho depressão, tenho isso, tenho aquilo, eu sou primeira filha, sou segunda filha. Lembra que eu preciso dessas informações? Eu sou dessa, sou canhota, tal. Então, o que eu fazia? Eu pegava aquela pessoa e eu estudava.
Dentro daquele conhecimento, eu estudava. Ah, então, isso. E quando chegava no momento da consulta, eu estava muito mais seguro. Por quê? Porque eu já tinha uma prévia na minha mente. Porque imagina, tem muitas pessoas que não sabem lidar com o inesperado. E quando você pega um paciente de terapia, e terapia que eu estou falando aqui, tá, pessoal? É uma pessoa que faz qualquer tipo de terapia, seja holística, psicoterapia, né? Quando você pega uma pessoa, você pode pegar qualquer coisa. É diferente, por exemplo, se você é um dentista que arranca dente. Cara, não importa, vai aparecer sempre mais ou menos a mesma coisa para você, né? Ou por isso que as pessoas se especializam né, em algumas patologias. Cara, a gente se especializa em tudo. Todos os sistemas do corpo. E olha que louco, e isso traz mais segurança. Quando você conhece tudo do corpo, da mente, como funciona, de forma bem resumida, porque assim, se você for estudar anatomia, neurociência, cara, demorar anos. Agora, quando você estuda aquilo que você precisa aprender para atuar, cara, aí já era. Aí em 2, 3 meses você está atuando já. E óbvio, assim como você aprender a andar de skate, você vai errar um pouquinho, você vai cair, às vezes você vai ralar, mas você vai aprender. E depois que você aprendeu, você vai estar olhando no celular andando de skate. Aquilo vem de forma automática. Então, uma coisa que a gente faz com os alunos também é o seguinte, porque tem muitas pessoas que têm insegurança. Nossa, mas eu vou começar a atender, né? É muito complicado, eu vou ter que alugar um lugar. Não, você pode fazer online. O atendimento você pode fazer online. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu não tenho tempo. Cara, você não precisa largar o seu trabalho. Faz uma conta básica aí, faz uma conta básica. Vamos supor que você tem o seu processo terapêutico, que você se sente mais seguro para aplicar ele e que você vai fazer uma sessão por dia. Você vai atender um paciente por dia. Cobrando aí, vamos dizer, no mínimo, né, uma cidade pequena, no mínimo, cidade pequena, tá? Para baixo de 150 mil habitantes, você vai cobrar aí, no mínimo, R$ 150. Se você fizer isso por 5 dias na semana, se você fizer isso por 4 vezes no mês, 4 semanas, dá R$ 3.000 por mês. Imagina só, com uma pessoa por dia. Cara, você pode atender das 7 às 8 da noite, depois do seu trampo, depois do seu trabalho. Você pode atender às 4 da tarde, às 7 horas da manhã, só tem horário às 7 horas da manhã. Das 7 às 8. Entendeu? Então, olha só que interessante. Você fazer uma pré-avaliação do seu paciente pode te trazer mais segurança. Você pode se sentir mais seguro na hora do atendimento. Por quê? Porque você já sabe o que vai vir para você. Então você tira aquele efeito surpresa. Entendeu? Você já tira aquele efeito, nossa. E imagina só, sei lá, vamos supor que você vai começar atendendo uma pessoa por semana. Cara, uma pessoa por semana, você cobrando R$ 150 por mês, dá R$ 600 por mês. Você já paga uma parcela de um curso e até sobra, já está no lucro. Já está no lucro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Trazer uma forma de você se sentir mais seguro vai te potencializar. Vai fazer com que você consiga ter os resultados. E, obviamente, você vendo o resultado mais rápido, que esse é o segredo, tá? Então, por exemplo, hoje eu tive um atendimento, realizei um atendimento e, cara, a pessoa voltou em 30 dias, que geralmente eu dou um espaço de 30 dias, em média, tá? Na primeira sessão. E, assim, ela já voltou 70% melhor. E era, assim, uma pessoa que tinha depressão, ela não conseguia se socializar, ela não conseguia sair de casa. E ela já voltou, tipo assim, foi na sorveteria com a mãe, foi não sei aonde, foi no mercado. Se sentia triste ainda, tinha ainda sintomas, nós trabalhamos o que faltava nessa sessão. E eu já falei para ela, 60 dias. Você vai vir em 60 dias, que eu quero que você faça isso aqui durante esses 60 dias, você vai voltar para mim em 60 dias. Só se você piorar muito, você volta antes. Mas por quê? Porque eu tenho certeza do que está acontecendo com ela. Em uma sessão eu entendi completamente tudo o que ela experienciou. Tudo o que ela sentiu, tudo o que ela vivenciou. E como eu realizei as técnicas corretas e ela já veio com uma melhora, eu já sei que atuou no subconsciente dela. Pensa assim, foca a sua mente em, por exemplo, cara, eu vou atender uma pessoa por semana. Uma. Se você
atender uma pessoa por semana cobrando R$ 150, você vai ter R$ 600 por mês. Eu tenho certeza que você vai pagar a parcela do curso. Porque é bem menos que isso, tá? Dá pra parcelar em 12 vezes. Então, você tem que pensar nessa jogada. Só que, óbvio, se você vai fazer um curso que vai te trazer, você vai ter que estudar 1 ano para depois, entendeu? Aí realmente fica difícil. Aí você vê um impeditivo. Agora, uma metodologia que, se você realmente sentar a bunda, estudar, ficar lá, né? Ah, tô desempregado. Cara, então você tem tempo, né? Você vai fazer, às vezes, os afazeres de casa. Então, se você estudar lá 2, 3 horas por dia, cara, em 2 meses você já estudou tudo do curso. E aí, com as mentorias, né? Eu dou mentoria, né? Meu curso não é só curso gravado, né? Eu também dou mentoria porque a pessoa tem que se sentir segura logo e realizar os atendimentos, né? E aí você, automaticamente, uma coisa paga a outra, sabe? Você vai fazendo ali os seus atendimentos, vai pagando, né? É muito tranquilo o processo. Terapeuta TRG, leitura corporal e reflexoterapeuta, muito legal. Então, Sheila, nós temos a semana Viver de Terapia, Não, nós temos aqui uma semana onde você vai participar de um evento gratuito, que é essa semana da nova visão terapêutica. E ali, você vai se inscrever, você vai ver aulas gratuitas, que inclusive servem para você ver assim, pô, top esse negócio que o Rodrigo faz, legal, não é legal, tal. Então, vale a pena, não vale? Então, assiste ali, tá? Aproveita ali. E mesmo que você não queira mais para frente, né, um curso, cara, naquela semana você já vai aprender muita coisa. Que você, tenho certeza que você vai conseguir já ajudar alguém com o que você vai aprender ali. Tá? Porque tem um conteúdo muito bacana. Boa noite, Alessandra. Então, pessoal, olha só, vamos lá. A gente falou de você fazer uma pré-avaliação para o seu paciente até agora. Vamos recapitular? A gente já falou quais são as principais situações que nos deixam inseguros numa sessão. Nós já falamos quais são. Já começamos a falar para você fazer uma pré-avaliação. Já falamos também para você ter uma ficha de avaliação que traga a compreensão mais completa da pessoa, né? E a gente está falando aqui de uma metodologia que atenda, né, as suas necessidades como terapeuta de forma mais rápida. Gente, tem cursos que não tem jeito. Tem metodologias que são a longo prazo, tá? Eu já fiz cursos, por exemplo, sistêmicos, que, cara, é 2, 3 anos. Não adianta você querer falar, vou fazer e vou atender em 1, 2 meses. Não dá, não dá. Por isso que, né, tem muita gente, eu faço constelação familiar, aprenda em 2 meses. Não vai dar, não dá. Sinto muito. Vai dar errado. E lembra, o que mais vai te trazer segurança é resultado. Tá? É resultado. Gente, não importa. Presta atenção numa coisa para vocês. Eu acho muito interessante porque na internet as pessoas ficam brigando por técnica. É mais um coach, é mais um psicanalista, é mais isso, mais aquilo. Gente, as pessoas não entenderam nada do que é terapia. Nada, 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 nada. A pessoa não quer saber o que você faz. O teu cliente quer o resultado. Não importa a merda que você faça. Ele quer melhorar. Entende isso? Coloca isso na sua cabeça e explica para todas as antas que estiverem do seu lado, brigando porque a técnica é melhor que a outra. Não existe a melhor técnica. Não existe a única técnica. Existe um conjunto de ferramentas que você vai ter, uma prateleira na sua frente que você vai ter como pessoa, porque terapia é pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Cara, eu tenho os meus sofrimentos, a pessoa tem seus sofrimentos, eu tenho uma habilidade, a pessoa tem suas habilidades. Então, quando você entende isso, quanto mais ferramentas você tiver, mais capacidade você tem de gerar resultado. Então, eu já tive no meu consultório, plaquinhas atrás de mim com os diplomas. Posso falar para você? Era só o meu ego querendo mostrar para a pessoa, nossa, quantos cursos. E eu ainda falava, tá? Não dá para colocar nem 1/3. E juro por Deus, não dava. Eu tenho 2 pastas dessa grossura de certificado. E eu vou postar um dia nos stories para vocês verem. Não é mentira, não. Cara, eu fiz muito curso. Vocês não têm noção. Eu estudei demais, cara. Era uma desvalorização. Não era nem uma busca no começo. É um sentimento de desvalorização, que eu tenho certeza que você sente.
E que aí você fica buscando desesperadamente, como se o próximo curso fosse resolver o que você tem que resolver. Você tem que resolver os seus medos, você tem que resolver suas desvalorizações. Você tem que resolver as tuas questões para que você possa resolver as questões das pessoas. E o que acontece é que as pessoas querem aprender algo, decorar algo e aplicar algo. E comigo não é assim, porque não funciona. Você faz um processo que você vive o processo. Por isso que nos meus cursos, nas minhas formações, as pessoas vivem o processo. Elas experienciam o processo. São alunos que entram lá com dificuldade há 7 anos sem engravidar e engravidam em 3 meses de curso. É pessoas que entram ali com dificuldade de dizer não, em 2, 3 meses está falando não. Então, cara, para ela tratar uma pessoa assim, é muito fácil, porque ela viveu o processo. Ela sentiu na pele a transformação. É diferente de você passar uma coisa decoreba. E é por isso que, cara, você não pode se apegar ao preço das coisas. Você tem que se apegar ao quê? Ao preço de uma caneta. Porque essa caneta no supermercado a R$3 e a R$2,50 na livraria tem uma diferença, pô. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo. A caneta vai fazer a mesma coisa, vai gerar o mesmo resultado. Eu vou escrever numa lousa branca. Quando você fala de um curso, quando você fala de um terapeuta, quando você fala de uma técnica, cara, é exclusividade. Entende isso? Tem paciente que fala, nossa, Rodrigo, mas você cobra às vezes mais caro que o médico. Eu falei, é lógico, eu dou resultado. Vocês entendem isso, pessoal? Resultado. Legal. Aí, ó, um psicanalista. Meu, show de bola. Tem uma prima fantástica também. A psicanálise é fantástica, cara. Só que, por exemplo, eu não sei citar o seu nome, mas a psicanálise você não aprende em 2, 3 meses, entendeu? Cara, a psicanálise é para você aprender uma coisa bem profunda. Né? Uma coisa bem profunda, que você vai levar um tempo para aprender e você vai passar pelo processo. Por isso que todo psicanalista é acompanhado por um psicanalista. Estou certo ou estou errado? Não é? Mas o que eu quero dizer aqui, e por isso que eu estou falando, não existe a técnica certa. Existem métodos. A psicanálise é uma. Fantástica. Cara, é fantástico. As melhoras. Eu tenho vários pacientes que às vezes eu falo, ó, vai lá na minha prima, psicanalista, que, cara, você precisa disso. Entendeu? Mas existem formas de você acessar uma pessoa. Porque pensa bem, nós passamos por traumas. E nossos traumas são registrados na nossa mente subconsciente, que geram comportamentos ou doenças. Então existem formas de você acessar isso, mudar isso e fazer o negócio acontecer. Então existe a terapia junguiana, existe a psicanálise, existe a própria psicologia cognitivo-comportamental, existe a constelação familiar, existem várias coisas, né? Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é que se você pretende se sentir mais seguro, de uma forma mais rápida, existem técnicas que não dá. Então, por exemplo, vamos falar uma técnica aqui, terapia sistêmica, constelação familiar. Cara, você não vai se sentir seguro em realizar uma constelação se você fizer em 2 meses. Você vai demorar um tempo ali. Hipnose pode ser que sim, pode ser que você se sinta inseguro. Medicina germânica engana muita gente, viu? No sentido bom, vou explicar, peraí. Trabalho com a medicina germânica, tá bom? Há muitos anos. Uma das primeiras turmas do Brasil foi a minha. Medicina germânica, inclusive já fiz com pessoas da Espanha e tudo mais. Já fui para a Europa fazer curso de medicina germânica. Medicina germânica, ela atende a um tipo de público. Qual público? E, posso dizer para você, não dá para saber. Né? Você tem que aplicar. Por isso que eu falo, é um conjunto de ferramentas. Então, se você tem só a medicina germânica, você aplica a medicina germânica, o que geralmente a medicina germânica faz? Cara, ela é fantástico para identificar o problema. Só que a maioria das pessoas precisam ressignificar. Ela precisa mudar a cabeça. E medicina germânica não muda a cabeça de ninguém. Esse é o problema. Então tem um jeito certo, um jeito que deixa mais eficaz a medicina germânica. Então tudo isso, pessoal, vai gerando para você, terapeuta, mais confiança no seu processo.
E óbvio, tem muitas coisas, né, pessoal, que a gente tem que entregar para o universo, porque nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. Tem várias pessoas que eu terminava a sessão e falava assim, meu Deus, essa pessoa não vai melhorar nada. Ela praticamente não entendeu nada do que eu falei. Voltava dali 30 dias, uma outra pessoa. Então, pessoal, também você tem que entender isso, tá? Pessoa com síndrome do pânico, qual que é o melhor processo de terapia? Cara, eu tenho uma jogada, eu vou dar uma dica de ouro. Uma dica de ouro, hein? Uma dica de curso, uma mentoria para você agora. Que para mim foi o que virou a chavinha, porque aqui a gente está hoje voltado, né, para terapeuta, né? Mas o processo é simples. Você vai ter que chegar numa origem, mas tem uma origem. Mas sabe qual que é o segredo da síndrome do pânico? O segredo para tratar a síndrome do pânico. Se liga nisso aí. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Imagina que isso aqui é uma linha do tempo, tá? Imagina que isso aqui é uma linha de intensidade. O que acontece? Quando a pessoa vive um estresse, o sistema nervoso dela desregula, ela entra num estado de ansiedade. Não tem pânico aqui, tem ansiedade. Quando a pessoa resolve, de alguma forma, essa ansiedade, o sistema nervoso dela cai muito brusco. E ela muda do funcionamento do sistema simpático para parasimpático de uma forma muito rápida. E aí o que vai acontecer? Para tentar trazer um equilíbrio nesse sistema nervoso, essa pessoa vai ter uma crise de pânico. Então, olha só a diferença de ansiedade para crise do pânico. E aí, qual que é o detalhe para a crise do pânico sumir, passar, ir embora? Além de você encontrar a origem, é você conseguir trazer para a pessoa um sentimento, um sentido, que para ela pode ser a segurança, pode ser força, pode ser capacidade, para ela reexperienciar as situações que estão disparando sua síndrome do pânico. É assim, falando para vocês que eu ia passar coisas poderosas para vocês se sentirem seguros, tá? É assim que a gente tira uma pessoa de síndrome do pânico já na primeira sessão. Tá bom? Se tem uma coisa que melhora na clínica lá, é síndrome do pânico. Em uma sessão. Uma sessão. A pessoa tem que melhorar muito. Não é pouco, não. Tem que melhorar muito. Senão a sessão não foi bem feita. Faz sentido isso para vocês? Então, por isso que, ter clareza sobre o sistema nervoso, sobre como reage, sobre como sente, as reações fisiológicas da pessoa, o que ela sente durante o pânico, por exemplo, isso te traz segurança para atuar. Por isso que as pessoas que têm síndrome do pânico, às vezes ela tem a crise em momentos aleatórios. Estava na cozinha, estava dentro do carro, entendeu? Porque é sempre uma situação pós o estresse. Pós o estresse. Eu estava dormindo, estava acordando. Agora, ansiedade não. Ansiedade, tô com um problema agora aqui com a live, nossa, começa a ficar ansioso porque não está dando certo. É diferente. Agora, passou esse problema, nossa, meu Deus, que bom. Meu sistema nervoso cai tão rápido que ele precisa dar um equilíbrio. E nesse equilíbrio, ele dispara aquela o coração de uma vez, síndrome do pânico. Tá? Síndrome do pânico. Então, por isso que a pessoa pode chegar sufocando na nossa frente, que a gente sabe que ela está passando, a gente sabe o sistema nervoso como está funcionando. E é tudo muito simples. Não é difícil. É simples. Tá, pessoal? Então, se liguem nesses detalhes que eu passei para vocês hoje, que eu tenho certeza que vocês vão se sentir mais seguros, né? E se tem coisas que você acha que você precisa colocar na sua caixinha de ferramenta para se sentir mais seguro, cara, eu tô aqui disponível, né, para ajudar vocês. O meu intuito, eu poderia, gente, eu poderia atender pessoas
e ficar dando curso para pessoas finais, né? O que é pessoas finais? Ah, vou dar um curso para depressão, um curso para ansiedade, um curso para medo, um curso para angústia. Poderia fazer isso na minha vida, guardar o que eu desenvolvi para mim e tocar minha vida, né? E ser único nesse processo. Eu não quero ser único. Eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas falem, cara, eu aprendi com o Rodrigo. E eu tô aplicando isso em você e tá dando resultado. Isso se chama legado. Deixar algo para as pessoas.